paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos que nesse momento nos ouve e nos assiste, amém? Nesse momento eu quero já iniciar fazendo uma oração. Peço que nesse momento você, onde você estiver, se ligue agora com os céus e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e querido Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, nesta manhã, ó Pai, venho diante de Ti, ó Deus, mediante o sacrifício, ó Deus, que foi realizado no Calvário. Ó Deus, segundo a Tua bondade, Tu proveu, ó Pai, o Cordeiro que foi sacrificado, ó Deus, em nosso lugar, para a remissão e perdão de nossos pecados. E é em Cristo Jesus que nesse momento, ó Pai, eu oro e peço, ó Deus, que o Senhor venha pelo Teu Espírito dirigir, ó Deus, esta palavra. Dirigir ela, Senhor, aos nossos corações. Dirigir ela, Senhor, a cada coração aonde ela chegar. Que produza fé, que produza esperança, que produza confiança no Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, penetre até a divisão, ó Pai, de juntas e medulas. Pai, que ela venha discernir, ó Pai, os pensamentos e assim trazer, ó Pai, esperança aos corações, levando-os, ó Pai, ao arrependimento, conduzindo-os, ó Deus, a estarem diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreende toda ação do mal, confirmando a vitória nesta hora, Pai. Alcança, ó Deus, nesse momento, cada pessoa que nos ouve e pela pregação da Tua palavra, Senhor, que eles sejam alcançados pelo Teu poder nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Eu te oro e te dou graça. Amém? Graças a Deus, eu quero que você nesse momento abra a sua Bíblia aí em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Glória a Deus, o Senhor é fiel. Aleluia. Continuemos firme no Senhor, crendo de que o Senhor certamente fará todas as coisas. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 diz: Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, a qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: Encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. Eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que faze o coração deles voltar para Ti.
Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Aleluia. Vamos refletir um pouco nessa palavra, essa narrativa que muitos irmãos conhecem, e é importante para a gente poder tirar lições para a nossa vida hoje. Vendo a nossa situação hoje, ainda não está totalmente comparada como a de Elias, no sentido de ter uma mulher perseguindo como estava a mulher do rei Acabe, a famosa Jezabel. Mas veja que nesse tempo havia um profeta que Deus levantou, chamado Elias, e esse profetizou: 3 anos e meio não chove, não cai nem orvalho. E assim sucedeu. E depois disso, Deus o guardou, e Acabe e sua esposa mandou soldados e comissões atrás de Elias em todos os lugares, em outros países, em outras nações, em outros povoados, mas ele não foi encontrado, porque Deus tinha o guardado. Deus tinha levado ele a um lugar, e ali estava provendo a água, estava provendo o alimento. Os corvos tinham recebido a ordem do Senhor para levar a carne e o pão pela manhã e pela tarde. Ou seja, Elias tinha 2 refeições diárias, né? Às vezes nós temos 2, 3, 4 e ainda murmuramos. Mas vamos lá. Então Elias foi guardado, e chegou um tempo que o Senhor o chamou, pois a seca já estava há bastante tempo já tomada toda aquela terra. Então o caos estava instaurado, a necessidade era muito grande. E aí Deus manda Elias se apresentar. E aí Elias se apresenta, e para a gente resumir um pouco aqui, ele faz um desafio a Acabe. Ele manda todos irem para o Monte Carmelo e ali levar os 450 profetas de Baal, e ainda levaram também outros profetas lá de outros deuses. Então ali a Bíblia diz que foi feito um acordo. O Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Então ali no monte, todo mundo reunido, os profetas de Baal, Elias, o povo, o rei Acabe, e lideranças e autoridades do povo estavam ali. E chegou o momento em que Elias se posicionou e disse, se dirigindo ao povo: por que vocês estão cocheando em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, então o siga. Se Baal é Deus, então siga. Aquele que for Deus é que é digno de honra e de glória. Aquele que é Deus é que é digno de ser seguido. Mas Elias, ele lança sua proposta e diz: vocês podem começar. Preparem o altar de vocês, façam aí o sacrifício, e aí vocês vão clamar a Baal. Depois é a minha vez. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então a Bíblia diz que assim eles fizeram, prepararam ali, colocaram sobre o altar, o holocausto e tal, e passaram toda a manhã clamando. E entraram pela parte da tarde e chegaram a se cortarem, como eram os seus rituais, e nada aconteceu. E umas certas horas já da tarde, Elias começou a zombar, dizendo: clamem mais alto, ele pode estar dormindo. Clamem mais alto, ele pode ter viajado. Clamem mais alto, ele pode estar fazendo alguma coisa. Então chegou o momento de que
nada aconteceu. E chegou a vez de Elias. E Elias ali, a Bíblia diz que ele restaurou o altar do Senhor. Isso quer dizer que naquele monte tinham derribado o altar de Deus e construído um altar para Baal. Se a gente prestar atenção no texto, os profetas de Baal, eles só preparam holocaustos, o holocausto. Mas quando chega a vez de Elias, a Bíblia diz que ele vai preparar, ele vai restaurar o altar do Senhor. E como os irmãos devem saber, naquele tempo os montes eram um lugar que era muito usado como culto, né? Para poder ali sacrificar. Era lá onde eles colocavam os altares para adorar ou a Deus ou os deuses. Então Elias restaura o altar do Senhor e prepara o holocausto. Ele pega 12 pedras, ele restaura o altar, coloca a lenha, ele pega o cordeiro, espedaça, coloca sobre a lenha e pede para derramarem águas, bastante água, isso precisamente 3 vezes, jarras de águas grandes, e ali fica tudo inundado, né? Ele faz um rego ao redor do altar, e a água que é derramada molha tudo, e esse rego fica cheio de água. Então, a Bíblia diz que chega a hora que Elias orou. Ele orou ao Senhor. Então ele vai dizer, ele vai clamar ao Senhor e vai dizer: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Essa é a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faze o coração deles voltar para ti. E aí a resposta de Deus foi o fogo descendo do céu e consumindo todo o holocausto: lenha, cordeiro, pedras e água. Tudo que estava ali foi tomado. Deus recebeu. Mas presta atenção de Elias. Havia um propósito em meio a tudo isso. Deus tinha levantado Elias para aquele momento para penalizar toda a nação, já que Acabe e todo o povo, os reis, estavam todos desviados de Deus. E veja que a intenção de Deus nesse propósito, desse desafio que foi lançado por Elias, Elias vai revelar aqui que a intenção de Deus era tornar o coração do povo de volta para ele, era trazer o povo de volta para ele. Deus, ele responde com fogo para que o povo entenda que ele é Deus e que a intenção de Deus, a vontade de Deus era trazê-los de volta, era que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus, para que Deus novamente viesse assim abrir as janelas dos céus e enviar chuvas, isso no seu tempo, para que eles viessem prosperar e Deus fosse novamente o seu Deus e fosse exaltado na vida do seu povo. E quando a gente olha tudo isso e analisando o que nós estamos vivendo hoje como igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele constituiu, estabeleceu uma igreja, e ele disse que em meu nome vocês farão obras maiores, em meu nome vocês curarão, vocês expulsarão demônios, vocês falarão em línguas. Qual o propósito disso? Bom, Jesus, ele instituiu, ele formou uma igreja a partir dos seus discípulos,
para que, através dessa igreja, as pessoas fossem alcançadas. O maior propósito da igreja existir é Deus alcançar vidas. Só que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Essa igreja, ela é constituída por aqueles que são alcançados por Deus, salvos em Cristo, libertos e transformados em Cristo Jesus, mediante a ação do Espírito Santo, conforme o ensino da palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo tempo de muita dificuldade. Os dias difíceis estão aqui, nós estamos presenciando isso. Mas como igreja, qual o posicionamento que nós estamos tomando? Como igreja, o que nós estamos profetizando? Elias foi levantado no seu tempo para profetizar. E assim, ele desafiou os profetas de Baal, ele desafiou o rei, e ele mostrou àquelas pessoas que só o Senhor é Deus. Então, ele realizou todo esse processo que nós lemos aqui com uma finalidade. Deus estava se revelando ao seu povo para que eles viessem novamente se arrepender e se voltar para Deus. A igreja, ela tem a mesma finalidade de pregar o evangelho e assim as vidas serem alcançadas por essa pregação, a qual vai gerar fé e trazer essas vidas ao Senhor Jesus na ação e no poder do Espírito Santo. Mas o que nós estamos vendo hoje, a impressão que dá é uma igreja conformada, é uma igreja calada diante dos decretos, diante da situação que nós estamos vivendo. Não estou aqui dizendo que nós vamos se rebelar ou desobedecer a algum decreto. Mas se a igreja não é essencial, o que é essencial? Por que a igreja não está sendo reconhecida como essencial? É isso que eu quero chamar a atenção hoje. Será que nós estamos realmente mostrando às pessoas que o Senhor é Deus? Será que a igreja tem realmente feito como Elias? Onde está a igreja, irmão, em meio a essa pandemia? Estamos orando, é verdade. Há todo um processo ligado a essa ação da pandemia. Mas a igreja verdadeira de Jesus, ela tem o poder no seu nome para ministrar cura. Então, será que o poder do nome de Jesus não é eficaz contra a Covid-19? Será que o poder que está no nome de Jesus não tem efeito nenhum contra essa doença, a ponto realmente de nós orarmos e Deus trazer cura, Deus trazer saúde, para que essas pessoas possam ver de que realmente o Senhor é Deus, de que elas precisam voltar o seu coração para Deus, que o povo brasileiro precisa voltar o seu coração para Deus? Qual o propósito da igreja nesta hora? Qual a finalidade da igreja nesta hora? Qual o propósito de Deus na nossa vida, já que nós temos sido alcançados? É Deus nos usar para alcançar outros. A maior finalidade é essa. Já que nós fomos alcançados e que somos salvos em Jesus, agora temos que levar a mensagem com poder, com manifestação de poder. Elias, ele só não falou que o Senhor era Deus. Não, houve aqui um desafio. Deus que responder com fogo, esse é Deus. E Elias vai dizer que tudo isso que eu estou fazendo porque o Senhor me ordenou, para que o coração desse povo, para que o teu povo se volte novamente para ti. O propósito da igreja não é diferente. É revelar aos homens, às pessoas, o Senhor, e que elas possam ver que o Senhor é Deus. Então, nós precisamos tomar realmente um posicionamento como igreja e realmente mostrarmos a essa geração que o Senhor é Deus. Nós temos que orar e o Senhor realizar.
Qual é a oração da igreja nesses últimos dias? O que nós estamos pedindo? É para que desça fogo do céu, consuma o coronavírus e essas pessoas se voltem para Deus? Ou nós ficamos já satisfeitos porque podemos fazer uma live, porque podemos falar alguma coisa? Não, eu acho que tem alguma coisa errada aí. A igreja no Brasil, ela precisa parar e buscar realmente de Deus a orientação. Lembrando que até esse momento Elias estava totalmente conduzido pela orientação de Deus. A sua partida, a sua permanência na caverna, Deus cuida de Elias, Deus manda ele retornar, se apresentar a Acabe e fazer o desafio. E Elias fez tudo conforme a orientação de Deus. Será que a igreja realmente está dentro da orientação de Deus? Será que a igreja tem sido realmente, tem agido conforme a orientação de Deus pelo seu Espírito nesses últimos dias? Será que estamos orando e Deus está curando, Deus está libertando, Deus está transformando? Essas são perguntas que nós temos que refletirmos, temos que meditar, porque se Deus usou um homem para abalar, irmão, toda uma nação, Elias, então eu e você, que Deus tem levantado nesses últimos dias, o que é que nós estamos fazendo? Então temos que realmente agir por fé, crer que se nós orarmos, Deus atenderá e Deus fará, para mostrar a essas pessoas que a sua intenção é que o povo brasileiro se volte para Deus. Se você revelar Deus na sua casa, na sua comunidade, na sua vizinhança, as pessoas vão saber que o Senhor é Deus, elas vão glorificar a Deus, elas terão seu coração voltado para Deus. Mas o que estamos fazendo? Estamos dentro de um socialismo, dentro de uma conformidade, está tudo bem, está tudo certo, fica assim mesmo. Nós vemos aí uma pandemia, a mão de Deus pesando sobre toda a humanidade. O Brasil não é diferente. E o que nós aprendemos com isso? Qual o posicionamento? Então, se nós queremos um avivamento, eu creio que temos que nos arrepender como igreja para que esse poder entre em ação imediatamente. E assim temos que mostrar às pessoas e às autoridades que a igreja do Senhor Jesus é mais do que essencial. Que o sacrifício de Jesus é mais do que essencial. De que o arrependimento é mais do que essencial. E Deus está pronto para fazer isso. Mas precisa um posicionamento da igreja como Elias. Crer de fato. Orar, profetizar e dizer: segundo a minha palavra, não chove durante 3 anos e meio. E só vai chover quando eu clamar aos céus. A igreja, ela não está exercendo a sua autoridade. Ela não está falando por fé. Na verdade, ela está se calando e se dobrando a um sistema. A questão que eu vejo hoje não é só uma pandemia. O que realmente está matando e contaminando o povo de Deus não é a Covid-19, é a apostasia, é a frieza. Por isso, a igreja não se torna essencial, porque não estão vendo o poder, não estão vendo a ação de Deus, não estão vendo cura, não estão vendo um profeta. Isso no sentido de igreja, não estão vendo uma igreja realmente valente, desafiando e dizendo: deixa nós abrir e nós vamos orar e Deus vai curar, nós vamos orar e Deus vai repreender, nós vamos orar e Deus vai livrar o Brasil, nós vamos orar, Deus vai mudar a história do Brasil. É por isso que ela não tem se tornado essencial. É por isso que as pessoas não veem ela como essencial. Não há evidência de poder. E a igreja precisa urgentemente manifestar poder. Como disse o apóstolo Paulo: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras,
de sabedoria, de teologia, de conhecimento. Não. Foi poder. Eu preguei, mas teve poder. Teve cura, teve libertação, teve transformação. As pessoas viram Deus. As pessoas, elas presenciaram o poder de Deus em ação. Quando eu cheguei até vocês, eu levei as duas coisas, a palavra e o poder. Deus se revelou, Deus foi manifesto, assim como no Monte Carmelo, Elias revelou Deus. Todos viram quando o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. O povo gritou, o povo se dobrou, o povo clamou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E agora, nesse século que nós estamos vivendo, o que é que as pessoas estão dizendo? Jesus é o Salvador? Jesus transforma? Jesus cura? Jesus liberta? Jesus é Senhor? Jesus é Rei dos Reis? O que a igreja está transmitindo para as pessoas que estão longe de Deus, que estão afastadas de Deus? Porque esse aqui era o propósito. Deus ser revelado para que os corações das pessoas se voltassem para Deus. Então Deus nos chamou, Deus tem nos capacitado para que os corações das pessoas se voltem para Deus. A igreja, ela precisa levar as pessoas o poder de Deus, a ação de Deus, para que elas possam entender de que o Senhor é Deus e se voltem para Deus. Então, eu e você, irmão, precisamos rever algumas coisas. E eu creio que se a igreja realmente tomar o posicionamento certo e seguir a orientação de Deus, certamente nós vamos orar. E essa pandemia, ela vai ter que sair do território nacional. Esse vírus vai ter que acabar em todo o território nacional. A corrupção, ela será punida. Deus mudará a política nesse Brasil. E o que eu estou falando aqui, isso já caracteriza um avivamento. E é isso que precisamos. A igreja precisa de um avivamento para que as pessoas vejam realmente Deus através da ação do seu poder, que envolve toda a área e todo o campo, em todas as esferas, seja ela política ou não, religiosa ou não. O poder de Deus, quando vem, ele vem para trazer mudança em todas as áreas, seja no individual ou seja no coletivo. E é isso que está faltando nesses dias, é realmente entendermos de que o Senhor é Deus para trazer solução, para trazer cura, para trazer libertação. Mas existe um povo que se afastou de Deus, e existem os profetas de Deus, existem os Elias de Deus, que tem que tomar um posicionamento, se revestir do poder e assim realmente clamar aos céus e revelar Deus às pessoas, para que assim os seus corações se voltem para Deus. Então é tempo de nos arrependermos, é tempo de refazer o altar, para que o fogo desça. E assim temos que entregar um sacrifício. Sacrifício esse que é vivo. Sacrifício esse que tem que ser de consciência, como diz o apóstolo Paulo. Então nós agora somos o sacrifício. O nosso culto é o sacrifício, é a oferta que nós entregamos, que nós estamos colocando diante do altar, se é que tem ainda altar. A questão é que precisa-se refazer o altar para se colocar o sacrifício. Então, busquemos isso. Restaure o altar de Deus na sua vida, para que assim o fogo desça e o seu sacrifício seja recebido, e assim Deus seja revelado, e as pessoas possam realmente dizer: o Senhor é Deus. Isso no sentido individual e no sentido coletivo, que é a igreja. Amém?
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. É tempo de restauração. É tempo de ouvir a voz de Deus, que o Senhor está direcionando a mim fazer, a você fazer, a igreja fazer. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Ou vamos ficar só apenas assistindo os homens perdidos, sem orientação de ninguém, estão todos perdidos, a igreja não é essencial, e aí, como é que fica Deus nessa história? Onde é que fica Deus nessa história? Onde é que fica o nome do Senhor nessa história toda? Jogado, esquecido, porque não tem profetas que desafiem? Não, isso não pode acontecer. E nesse momento, eu quero fazer uma oração com você novamente, para encerrar, em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar aos céus nesta hora, que Deus levante Elias nesses últimos dias, que essa igreja seja revestida do poder e haja uma ação sobrenatural de Deus. E o povo brasileiro, a nação brasileira, venha contemplar e ver as maravilhas do Senhor sendo realizada na sua igreja e na política nesse país, onde isso resultará em uma sociedade arrependida e voltada para Deus, mediante a sua manifestação e o seu poder. Pai, no nome do Senhor Jesus, venho diante de Ti, ó Pai, ó Deus, e mediante esta palavra, ó Pai, que foi mencionada neste momento. Ó Deus, é verdade, ó Pai, que o que importa é o nome do Senhor sendo exaltado. É o Teu nome que tem que ser glorificado, não o nome de instituições, não nomes, ó Pai, de pessoas, mas o Teu santo e glorioso nome. Senhor, ó Pai, através do Teu sacrifício na cruz, ó Deus, Tu constituiu uma igreja, e o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Ó Pai, que no Teu nome, Senhor, ela iria realizar grandes sinais, obras maiores do que a que o Senhor fez, ela realizaria. Ó Pai, precisamos, ó Deus, que o Senhor traga um avivamento urgente, ó Deus, para a igreja brasileira, para que assim venhamos, ó Pai, verdadeiramente nos posicionar, ó Pai, pelo Teu nome, segundo a orientação do Teu Espírito. E assim, ó Pai, as pessoas contemplarão e verão que o Senhor é Deus, e os seus corações se voltarão, ó Deus, para Ti. Ó Pai querido, Pai amado, a verdade é que parece que está, ó Deus, todos perdidos, não só, ó Deus, os políticos, as autoridades de saúde, como até mesmo, ó Pai, os pastores, como até mesmo a Tua igreja, parece que está perdida nesses últimos dias. Mas temos que crer, ó Pai, que se profetizarmos no Teu nome, se orarmos a Ti, ó Pai, no Teu nome o Senhor manifestará o Teu poder e fará grandes coisas, ó Pai. O Senhor curará, o Senhor transformará, o Senhor realizará, ó Deus, mudança em todas as áreas, em todos os campos, ó Pai, no território nacional. Pai, em nome de Jesus, vem, ó Deus, com mudança na Tua igreja. Vem, ó Deus, e aviva nesses últimos dias. Levanta a Tua igreja, ó Pai, como Elias no tempo de Acabe e Jezabel. Levanta, Senhor, ó Pai, uma igreja, ó Deus, avivada e poderosa. Uma igreja, Senhor, destemida. Uma igreja, ó Pai, ousada e no poder do Teu Espírito, ó Pai. Ó Pai, assim proclame, Senhor, os quatro cantos desta nação. E através do Teu poder, ó Pai, revele-se, ó Deus, ó Pai, a Tua soberania. Ó Pai, que o Teu nome venha a ser exaltado nesta nação. Que os deuses, ó Pai, que os altares nos montes sejam derribados. E que o altar do Senhor seja, ó Pai, novamente refeito e erguido. E que o Senhor seja realmente o Senhor e o Deus desta nação. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, a política nesse país. Vem com justiça diante de toda a corrupção, diante de todos os corruptos.
Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia e assim nos ajude. Venha, ó Deus, e confirma esta oração sobre a tua igreja e sobre esta nação. Muda a história, toma nossas vidas, aumenta a fé do teu povo, reveste o teu povo com poder, ó Pai, pois não podemos, ó Pai, simplesmente estarmos quietos, mas temos que agir por fé, orar, ó Pai, com fé, e assim, ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir, ó Deus, a desafiar, se for preciso, aqueles que não creem, aqueles que estão desviados do Senhor, para que assim o Senhor venha manifestar o teu poder e as pessoas venham entender que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode trazer. Ó Deus, na verdade o Senhor não tem a solução, o Senhor é a solução. O Senhor não só tem a cura, o Senhor é a cura contra todos esses males. Continua conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, nos guarda, nos livra. Abençoa cada um, ó Pai, que nesse momento nos ouve. Ajuda, guarda, abençoa, fortalece, capacita com teu poder. E que assim, ó Deus, seja levantado um povo nesses últimos dias, cheios do teu Espírito Santo, para que assim, ó Deus, o teu nome seja glorificado e exaltado através das maravilhas do Senhor que serão realizadas através dessas pessoas, através da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu te oro e te dou graças, Pai. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre toda a igreja do Senhor Jesus. Você crê e recebe, diga amém, que Deus abençoe, a paz do Senhor, e vamos continuar orando aos céus, para que Deus venha colocar por terra todas essas barreiras. Igreja é essencial, a igreja precisa entender isso e buscar poder de Deus. Tem que manifestar poder de Deus e assim o Senhor, somente o Senhor, será glorificado. Não o homem, não instituições, o nome do Senhor é que é digno de toda a honra e de toda a glória. A paz do Senhor, Deus abençoe.